Oiê, tudo bom? Vamos entrando, que hoje tem convidada. Hoje é dia de live com convite. Eu estou muito feliz hoje de estar recebendo uma pessoa querida que vai falar sobre demência, sobre os teleatendimentos para o público com demência, suas famílias, né? Nosso grande encontro se deu há uns meses atrás e, nossa, a gente até já produziu junto e hoje em dia a gente se fala e eu acho o máximo. Entra para conversar comigo, Patrícia Buchaim, por favor. Vamos ver Patrícia entrando, aguardando Patrícia. Oi, Ui! tudo bom? Tudo bom, Ah, tudo bom. delícia. Tava aqui falando da minha felicidade de poder conversar dessa vez com todo mundo vendo, né? Pois é. Porque assim, a gente conversa muito, mas as pessoas não veem. E eu disse, Patrícia, vamos resolver isso, porque o povo tem que escutar isso. O povo tem que escutar Ah, isso. E aí, minha que gente, deixa eu só dizer, para deixar todo mundo muito tranquilo e à vontade aqui, que a gente vai estar falando da experiência, de experiências que estão sendo construídas nesse caminho da telesaúde. Não é isso, Patrícia? é isso. Fala, vai! Pois é, você começou falando isso, né? Foi um presente a gente produzir junto, né? Construir esse capítulo. Nem imaginávamos esse cenário que a gente estava Isso, vivendo agora, né? E acho que nos isso, preparou tanto, né? isso. É um prazer enorme estar aqui, estar conversando com você agora com todo mundo vendo. Tudo bem? Obrigada por estarem por aqui. Espero que seja uma delícia, como tem sido sempre, né? Como... Essas Isso. construções que a gente tem feito e todas as coisas que a gente tem pensado. E muito desse assunto, né? Disso que a gente vai conversar hoje aqui publicamente. Pois é. Patrícia está falando aí do capítulo, que é o seguinte: a gente escreveu juntas e com outros colegas, né, um capítulo de tecnologias na reabilitação. Aí vejam só, quando a gente escrevendo sobre tecnologias na reabilitação, a gente obviamente colocou a telereabilitação, a telesaúde, ou seja, a gente já fez um mergulho bem anterior a tudo isso que está Pois é. acontecendo, ao que vinha sendo feito, e especificamente no nosso caso, meu e Patrícia, na terapia ocupacional. Ou seja, quando esse cenário tão difícil começou, tão desafiador começou, a gente estava já instrumentalizada, de certa forma, do ponto de vista teórico, pelo menos, né? Para poder encarar e ajudar as pessoas nesse Exato. desafio que é a telesaúde. Aí, Patrícia, vê só, o mote da gente hoje, até pela sua experiência dentro desse campo da telesaúde, vai estar sendo falando da assistência de terapia ocupacional para as pessoas com demência e suas famílias, né? Uhum. E aí, a sua experiência, ela não se restringe a um tipo de demência, ela não se restringe a um tipo de disfunção cognitiva. Então, começa dizendo aí, se apresentando quem é Patrícia Maravilhosa Buchaim, né? É. Quem ela atende e diferenciando aí esses públicos para a gente. Tá. Bom, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né, com assistência, e eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama Proter, que é o Programa Terceira Idade, e a gente trabalha principalmente basicamente com psicogeriatria, né? Minha assistência lá, né, no HC também é voltada toda para psicogeriatria. Além disso, meu doutorado eu fiz no Proter, né? Eu trabalhei com validação de um teste, estudei muito funcionalidade e quadros de demência na doença de Alzheimer.
A gente tem alguns cursos, né, no Hospital das Clínicas, alguns eu coordeno, em muitos eu dou aula, alguns para TO. A gente tem um curso de especialização, que infelizmente esse ano teve que ser adiado, né, porque ele ainda, enfim, por conta das regulamentações e tal, e a gente não conseguiu fazer online, mas a gente tem um curso de especialização lá que eu sou vice-coordenadora. Lá a gente tem um monte de curso e a gente é bem envolvida, a gente recebe os alunos da USP, recebe os alunos de Portugal, né, que a gente tem uma parceria, então eu estou muito nesse universo, na psicogeriatria, na assistência, na pesquisa e um pouco no ensino, principalmente nesse campo de supervisão e tudo mais. E os quadros de declínio cognitivo, a gente tem, né, os diversos tipos de demência, e lá a população que a gente atende envolve tudo isso. Alguns quadros de comprometimento cognitivo leve, tem demência leve, demências mais moderadas, né? Enfim, esse é o público aí que a gente trabalha, então com comprometimento cognitivo diferente. E óbvio, a atenção que a gente dá para cada um desses grupos é completamente diferente no presencial e tem sido diferente porque a necessidade também nos teleatendimentos, né? Patrícia, fala um pouquinho para a gente, para introduzir, como é que você percebe a diferença do modelo de assistência, né, entre o presencial e a telesaúde, especificamente, num primeiro momento, pelo menos, da conversa, na demência? Como é que você percebe isso nos diferentes momentos da demência, nos diferentes níveis? Tá. Primeiro, assim, acho que tem vantagens e desvantagens nos dois cenários, né? Eu penso que tem uma questão que é a primeira, né? Que o teleatendimento hoje dá a oportunidade da gente fazer um segmento com segurança. Acho que essa é a primeira coisa, é o ponto de partida do raciocínio, né? Os nossos pacientes são idosos, muitos deles têm comorbidade, é um grupo de risco. E os deslocamentos, que já não eram fáceis, né? Em São Paulo, por exemplo, nunca é. Para pacientes com declínio cognitivo, nunca é, né? Agora, com esse cenário que a gente está vivendo da pandemia, ainda mais. Então, a primeira questão, acho que a grande vantagem é você deixar o paciente em segurança. Você manter o paciente em segurança, você tira um fator estressor gigante do peso das costas do cuidador, né? Do profissional e que causa também uma agitação no paciente, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Tem algumas coisas que têm sido muito interessantes, assim, você sabe, né? Tô super fã do teleatendimento, tô achando que tem sido soluções para muitas coisas bacanas, assim. Não acho que a vida vai ser só teleatendimento depois, mas ele tem sido uma ferramenta muito rica. Então, a questão de você, muitas vezes, não ter oportunidade de conhecer o ambiente do paciente, né? Então, pelas limitações mil que a gente tem no dia a dia profissional. E o teleatendimento está me levando para casa, né, daquele sujeito. Então, eu conheço quem está morando ali, como que é aquele espaço, faço uma visita domiciliar, né, nos poupando de diversas dificuldades. Acho que isso tem sido, para os pacientes com quadros demenciais, isso é riquíssimo, né? Isso é riquíssimo. Eu fiz o curso do TAP e eu participei da pesquisa da Alexandra Martini, que foi lá no HC, e que ela fez a validação do TAP para ambulatório, tá? Tem um material bacana depois
para as TOs que estão aí Isso. assistindo se aprofundarem. E aí a gente discutiu muito, na época a gente não tinha essa possibilidade, como que a gente ia fazer, porque o TAP envolve uma visita domiciliar, uma avaliação do espaço, do ambiente físico. Como que a gente ia fazer? A gente se organizou e a gente usou outros recursos, então as narrativas, fotos, desenhos, uma porção de coisas, mas se tivesse essa possibilidade, né? Então, assim, você faz uma visita e você entende mesmo, você consegue. Não, mas eu quero ver melhor onde que é que você dorme, como que é a sua cozinha, como é isso aqui. Então, isso tem sido riquíssimo, Ô, né? Patrícia, deixa eu só te interromper numa coisa, que é o Sem seguinte, dúvida. a gente, tu tá falando aí TAP, aqui tem muita gente que Ah, é. conhece, né? Eu fiz o curso com Márcia, enfim, mas tem algumas pessoas que não conhecem, e eu acho que o TAP é um modelo que, inclusive, apresenta uma solução, a gente já conversou sobre isso, né? Em off, apresenta uma solução para um público que é difícil a gente imaginar um teleatendimento, né? Uhum. Que é o público de demência, aquele paciente que já está mais grave. Introduz aí, obviamente, de uma forma muito rasa, o que é o TAP, e aí Tá. pega esse recorte do TAP especificamente que a gente acha que pode se aplicar agora, por favor. Tá. Bom, o TAP, ele é um programa, né, para terapeutas ocupacionais, voltado para o auxílio do manejo de sintomas de alteração comportamental nos quadros de demência, tá? Ele foi desenvolvido no Johns Hopkins, né, que é em Baltimore, e eu tive a oportunidade de fazer o curso lá. Aqui no Brasil, ele tem a validação pela Márcia Novelli e pela Alexandra Martini na forma ambulatorial, né? Porque o TAP, ele inicialmente foi organizado para ser em domicílio. Quando a Alexandra né, se debruçou para estudar, a gente tem em São Paulo, né? Então, veio muito assim, como que pudesse adaptar para essa situação. E a ideia central do TAP é poder instrumentalizar o cuidador, né, para conseguir incluir atividades na rotina do indivíduo, pensando muito na questão das alterações comportamentais, e acaba tendo um desdobramento de manejar as atividades da rotina como um todo, né? Então, acho que o foco central é poder um pouco cuidar do cuidador para ele ficar melhor, né? E ele conseguir manejar o paciente no dia a dia e envolver em atividades e conseguir pensar em atividades significativas juntos. E a ideia final é que ele, em algum momento, esse cuidador ele consiga ficar tão bem instrumentalizado que ele vai conseguir seguir depois. E aí, parte do programa, você tem uma parte de monitoramento por telefone, né? Então, você vai Isso. estabelecer algumas coisas no modelo inicial, né? Estabelecer algumas coisas nas sessões presenciais e aí vai monitorando para ir ajustando com o cuidador por telefone, né? E aí é muito alguns procedimentos, né? A forma de você montar as intervenções, de montar as sessões do TAP, acho que muito tem ajudado a pensar como entregar o teleatendimento para pacientes Isso. com demência, Agora em vê, quadros Patrícia. mais graves. Isso, agora vê, Patrícia, eu acho que é bem importante a gente colocar aqui que não vai adiantar alguém hoje, eita, TAP é a solução, né? E vou aqui Vou ler. ler um artigo do TAP e tudo vai se resolver na minha vida, Sem dúvida né? alguma. É uma formação, minha gente. Tem que fazer o curso Tem de que fazer. formação. Eu fiz aqui em No, Recife com Márcia e tem que fazer, tem que fazer. no entanto, acho que essa ideia, né, Isso. do TAP, de você pensar como cuidador, né, sendo aí uma extensão das suas intervenções, sendo muitas vezes o alvo central das suas intervenções nos quadros de demência,
Demência leve, talvez não, né? Mas demência moderada adiante, ou alguns quadros demenciais, né? Que tem muita alteração comportamental. Acho que esse é um raciocínio que a gente tem que pensar nas intervenções das demências, né? Dos quadros demenciais. E o teleatendimento tem ajudado, por exemplo, em algumas situações onde, por questão de deslocamento, o paciente tem 2, 3 cuidadores e um dos cuidadores, às vezes, nunca consegue vir na sessão, né? E aí você tem uma série de limitações para conseguir abordar ele, mas está vendo que aquilo, às vezes, trunca e fica meio vinculado a algumas limitações da sua intervenção e que a gente está conseguindo resolver agora, né? E que eu penso que é esse tipo de situação que talvez a gente tem que aprender a levar adiante. Óbvio que vão ter todas as discussões de regulamentação e tal, e tem gente aí pensando nisso, mas pensando em termos assistenciais, em termos técnicos, eu acho que esse é um presente que a gente está ganhando agora, né? Com essa experiência de poder até eleger, falar assim, bom, essa situação acho que talvez fosse melhor no presencial. Lógico que no presencial tem alguns parâmetros que você tem que no vídeo você perde. Você que super trabalha com vídeo, né? Então tem uma parte da comunicação não verbal, né? Tem a questão do tempo, né? Em alguns momentos do silêncio, da terapeuta ocupacional tem muito isso, né? Você programa uma sessão e às vezes no meio você vai mudando tudo e se reorganizando. No teleatendimento isso tem que ser muito planejado e pensado, porque pode ser um fator limitador, né? Então a gente tem todas essas questões. Mas a gente também está vendo que ele é uma ferramenta rica para a gente compensar. Eu tenho pensado muito isso. Eu falei agora compensar, mas eu tenho pensado muito isso. Que a gente está fazendo adaptação da nossa atividade, né? Do nosso ofício. Eu vi, a gente conversou muito disso, eu vi que você postou alguma coisa sobre isso, e cada vez mais eu tenho pensado o quanto todo tempo a gente está precisando fazer análise da nossa atividade como terapeutas, né? Como entregar o serviço da terapia ocupacional para esses pacientes. Né? Aí, vê só, antes tem umas pessoas perguntando e eu vou responder logo, porque eu não sei se vai dar tempo de responder no final, porque tá vendo que tem muita coisa, né? A mulher é muito boa, a mulher é muito eu boa. não consigo ler quase nada. Não, e nem leia, nem se preocupe, deixa Desculpem. comigo. É o seguinte, porque as pessoas estão perguntando, a gente está falando aqui, gente, do TAP como que é um programa que nem todo mundo conhece, como tendo uma lógica, e ele tem um recorte aí de telemonitoramento que ajuda o terapeuta ocupacional nesse momento. E aí as pessoas, como é que eu faço o curso? Dá para fazer online? Veja, esse curso, ele é um curso presencial que é oferecido por algumas terapeutas ocupacionais. Depois a gente pode estar falando melhor disso no REAB ou vocês estarem falando aí com Patrícia para entender melhor. Mas não faz online, certo? E assim, veja, eu acho que para pegar o gancho do que Patrícia falou e dar um destaque assim em letras garrafais, eu acho que o TAP, ele nos ensina sobre nos dá uma certa experiência, enfim, abre nossa cabeça para o telemonitoramento, mas na realidade, para mim, o grande ganho do TAP é essa questão da educação do cuidador, do envolvimento do cuidador, da possibilidade do cuidador não apenas entender a doença, né, os desafios que vêm, como trabalhar, veja só que fantástico, trabalhar com atividade significativa, né? E entender que aquele processo da demência, ele é um processo gradual, mas que as atividades, elas podem ser, sim, feitas de uma forma adaptada, a depender a fase da demência. Então, eu acho que o grande do TAP, na realidade, está
nesse processo de educação do cuidador, que é uma coisa que a gente pode fazer e investir, independente de fazer o TAP. Fazer o TAP é super importante, minha gente, mas assim, ter em mente o papel do cuidador nesse momento e nessa forma de entrega, que é a telesaúde, né, é fundamental. Sem dúvida. Não é isso. Patrícia, me corrija se estiver faltando alguma coisa, viu? Então, sim, não, mas aí eu vou te levantar uma questão. Tem alguns alunos que talvez estejam por aí, vão me ajudar. Eu sempre falo muito isso. Eu penso, não tem atendimento de TO para paciente com declínio cognitivo sem intervenção com os cuidadores. Com os cuidadores. Botem corações aí, viu? Isso é muito sério. Corações, corações, Não corações. dá para a gente pensar nas intervenções sem pensar nos cuidadores. É obviamente que acho que o TAP, para quem fez e é apaixonada pelo TAP, ele traz aí as questões dos procedimentos, que são muito mais específicos e tem um protocolo, né, nos moldes aí até americano e tal, e que é muito gostoso, mas de maneira geral, eu acho que a gente isso tem que assim, tem que fazer parte da nossa assistência trabalhar. E, obviamente, quanto maior o declínio cognitivo, mais isso se coloca, se faz necessário. Quanto menor, isso pode ser feito de um outro jeito. Então, assim, o cuidador faz parte da entrega de atendimento, né? Aí, veja só. Não, termine, vá, desculpe. Não, ia falar. E no teleatendimento, a gente vê isso talvez de forma muito mais explícita, né? A gente precisa dele mais que nunca. Isso! E Porque sem ele não acontece. identifica o nível de necessidade, né? Então, sempre tem pacientes com quadros mais leves, de demência ou com CCL, e que o cuidador ele vai fazer um suporte menor, né? Então, ele vai deixar o equipamento, termos práticos, deixar o equipamento ligado, né? Ele vai se certificar que o celular está com bateria, por exemplo, se for, né? Isso é uma coisa que é bem importante. De ordem prática. Bem de ordem prática. Então, ele vai fazer isso. Tem outras situações que o cuidador vai ficar do lado. Tem outras situações que o cuidador vai ser o alvo da minha sessão a maior parte do tempo. Que eu vou estar muito tempo da sessão com o cuidador para ajudar a gerenciar o dia a dia, para ajudar a identificar as situações aí que disparam alterações de comportamento, como eu vou manejar, e eu vou estar muito cuidando do cuidador para ele poder fazer um manejo no dia a dia, né? Que eu não sei, e isso acontecia já no presencial, né? Acho que ou pelo menos deveria acontecer. Deveria acontecer. Né? Ou pelo menos deveria acontecer. É o que eu estava pensando, eu não sei se eu ia falar, mas é isso. Mas eu falo, deveria acontecer. Não, eu falo. Deveria acontecer. Porque, veja, aí eu quero até colocar uma coisa aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, em alguns momentos a gente sabe como a coisa funciona da ordem da prática. E aí o que acontece? Muitas vezes esse idoso ele é deixado ali com o terapeuta ocupacional até para que o cuidador consiga fazer outra coisa, para que ele vá na farmácia, para que ele tenha um tempo para ele, para que ele fique na recepção tomando um café. Veja, e obviamente tomar um café e estar envolvido numa atividade de bem-estar é muito importante e a gente precisa estar cultivando isso sim nos nossos cuidadores, mas é só para contextualizar o seguinte, que não é por maldade, não é por descaso. Né? É por dinâmica às vezes de sobrevivência de saúde mental, né? Tem esse contexto, mas a gente sabe que isso, em alguns contextos, isso acontece em algumas famílias, isso acontece com muita frequência. Tanto que, aí deixa eu dizer uma coisa, Patrícia, dos relatos que eu tenho escutado de alguns terapeutas, que aí o que é que acontece a essa altura do campeonato? Algumas famílias que se recusam ou têm uma justificativa contínua para não participar efetivamente dos atendimentos,
hoje acham que hoje não se vem fazendo isso. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho escutado alguns relatos sobre a dificuldade de adesão da família, do familiar, do cuidador da pessoa com demência, porque na realidade o que ela queria muito é tomar aquele café que ela tomava antes, né? E agora ela se torna ela se torna a ponte entre o terapeuta ocupacional e o cuidado no desempenho de fato que a gente dá, né? Então, e aí eu te pergunto uma coisa, assim, e levanto uma questão que eu penso. O terapeuta ocupacional tem que ser o profissional que vai ajudar esse cuidador a tomar o café quantas vezes ele quiser, sem precisar desta situação, né? O trabalho do TO com o cuidador tem que ser também para ele se manter bem. E envolve um tempo de respiro, um tempo de ficar bem. Eu acho que sobre isso, essa situação da pandemia, até mais do que o teleatendimento, talvez, acho que trouxe uma questão, assim, a gente obviamente teve que mudar, né, tudo que era prioridade, o que era talvez meta de intervenção naquele momento e que ia se construir com as famílias, com os pacientes, e a gente teve que se reorganizar diante dessa demanda que é outra. E a gente teve uma série de situações assim, de mudança de configuração familiar, né? Esse idoso que estava muito com uma pessoa, tá com outra, né? De pessoas que iam trabalhar fora e alguém ficava com aquele paciente, e agora a pessoa está em home office e é a pessoa que está em home office que também fica com o paciente e tem que se desdobrar, né? Enfim, todos esses cenários que a gente tem visto que a pandemia tem trazido, às vezes uma casa onde ficaram confinadas as pessoas que têm filho, então tem alguém, um adolescente, um universitário, o paciente e o cuidador principal, né? Que às vezes ou é esposo ou é um filho. E aí todo mundo precisa, tá em home office, tá fazendo curso online, tá fazendo faculdade online, tá envolvido com isso, e tem o paciente que está ali. De repente, às vezes tinha alguma família que tinha alguém que vinha para ajudar e não tem mais, né? Ou que esse paciente ficava com alguém e agora não é mais possível. E aí, dentro dessa rotina que, enfim, tá pesada para muita gente, para muitas famílias, você tem que organizar uma forma desse cuidador ter um respiro, porque senão, eu tenho uma amiga que até é da Itália, que ela falou uma coisa que eu tenho usado muito, assim, a gente não está numa corrida de chegada, né? A gente está numa maratona, então tem que guardar o fôlego para durar todo o percurso. Isso. Então acho que teve um primeiro momento de uma tentativa, vamos manter tudo que a gente fazia antes, envolver em várias atividades, vamos fazer isso, aquilo lá. Mas isso não se sustenta por muito tempo, né? Isso. Ninguém aguenta. Fala. Não, porque eu só ia lembrar uma coisa. E no meio de tudo isso, Patrícia, isso é super importante dizer, tem as questões emocionais que a gente está envolvido. A gente, vou usar a expressão, a gente, todos nós. Sim, o terapeuta nós terapeutas, nós cuidadores, nós o paciente que tem consciência do que está acontecendo. Então, veja, no meio disso tudo. Então, uma das primeiras lives que eu fiz aqui, e vi que ela está aqui agora, foi com Ana Luísa Costa, que falando sobre a questão do medo, do impacto do medo no desempenho das ocupações. Porque não é só você ter que fazer diferente, não é só para alguns estar trabalhando em home office ou estar trabalhando com o pai que tem uma demência em casa. É estar trabalhando num cenário de muito medo. Agora, claro, a gente está passando por ondas e momentos diferentes, né? Mas isso que tu falou, que tua amiga colocou, fundamental. Tem que respirar, tem que ter o respiro, porque a gente não sabe ali onde é a linha de chegada. E veja, quando a gente está falando especificamente do idoso, né?
esse vai ser o último que vai ter uma volta ao novo normal, a fora de casa ou da presença das pessoas. Esse vai ser o último público, né? Uhum. Então, isso é um contexto muito importante, inclusive, de ser trabalhado. E essa questão, aí, minha gente, quando Patrícia fala, muito bem falado, e a gente tem que dar um destaque a isso também, que é a questão do nosso cuidado com o cuidador. Patrícia, quando eu faço postagens no Reab, que tem relação com. É tipo assim, é uma sessão também você dedicar uma sessão ao cuidador, sabe? Isso Uhum. se propaga, isso reverbera de uma forma, porque ou seja, claramente mostra uma realidade que é a realidade que o terapeuta encontra de dificuldade Uhum. Uhum. de mostrar esse cuidador que ele é parte essencial do processo no presencial, né? Uhum. E aí, veja, as pessoas têm muitas dúvidas de ordem muito prática, e eu acho que você tá numa riqueza grande de experiências. Eu queria que tu só pontuasse, eu sei que isso é difícil, que isso depende de caso a caso, a gente tem que lembrar isso, ó, nada do que está sendo dito aqui vai ser a verdade absoluta, minha gente, isso Uhum. depende de cada Acho que experiência, e é né? uma construção nesse momento, né? Isso, Eu a acho. palavra para a telesaúde é essa, Patrícia, é construção. E, Construção. inclusive, isso tem que ser conversado com o cuidador, com o familiar. Sim, sem dúvida. Isso tem que ser conversado até na frente do espelho, porque tem muito Na terapeuta. verdade, a gente está numa Hum, nova construção de cotidiano coletivo, né? É, é isso, né? E exatamente. parte disso é conseguir entregar a TO, é conseguir fazer as nossas intervenções. E Intervenções. aí faz parte disso, lógico, muito bem colocado, o terapeuta tem medo, né? E tudo bem, né? Os pacientes têm medo pela gente também, né? Eu tô lembrando, a que você falou disso, eu estava lembrando, né? Eu já vivi várias situações. Primeiro, sempre os primeiros 5 ou 10 minutos da sessão é uma atualização aí do cenário global, né? Isso é Ou muito com o importante, viu, minha gente? cuidador, ou com o paciente, e vem as questões, e como foi a semana, e enfim. Acho que essa é uma questão. Outra, tem várias situações que fazem. E com você, tá tudo bem? Você tem ido lá no hospital? Você tá ficando quanto tempo no hospital? Tem muita gente aí, mas tem Covid aí? Não tem? Então, assim, eles também se preocupam com a gente, né? Eu estou falando aqui Isso. da minha experiência, tenho o hospital, né? Estou no Hospital das Clínicas, então tem essa situação mais específica. Mas outro dia também uma outra situação, eu tinha pintado o cabelo. E aí é uma paciente que até ela não eu tenho um CCL, ela não é uma paciente grave cognitivamente, e ela falou: "Você pintou o cabelo?" Eu falei: "Eu pintei, você reparou? Você saiu para pintar o cabelo, né?" E eu, não, Danada, não. vocês. Eu falei: "Não, não", dela. "Você não saiu, né?" E aí e foi muito legal. E aí a gente acabou no fim. Ela falou: "Mas eu também preciso pintar o meu." E no fim mudamos tudo né? E aquela sessão foi aí para pensar as formas que ela podia fazer para pintar o cabelo. Então, e acho que essa situação da pandemia, porque eu acho que TO nem tanto, né? Eu acho que TO a gente tem mais um manejo e uma troca com o paciente que é muito rica nesse sentido, né? Isso, isso. Mas o quanto isso faz parte das intervenções e que nesse momento, assim, vem essa busca de querer muito saber como você está, até para poder lidar com o seu próprio medo, né? E junto a isso vem sempre uma questão, eu não sei se isso teve por aqui no Reab já, que é assim, ai, conto para o paciente de demência do que está acontecendo, Ah, isso merece uma live inteira, né? né? Vamos, é. Tem como não contar, né? Existiu em algum lugar, assim, tem que contar, né? Os pacientes, eles podem não estar verbalizando às vezes, dependendo da gravidade do quadro, entendendo? Mas eles estão vendo um movimento diferente na casa, né? A gente observa em diversas situações, quando alguém vai para o mercado, sai, põe máscara,
enfim, os sinais estão todos ali, né? Que a gente não está do jeito que estava há um Isso, tempinho atrás. isso, E isso. aí é fundamental explicar, obviamente, eu sempre falo, eu tenho falado muito assim, não só para os pacientes, mas para os cuidadores. Assim, a gente tem que saber o que a gente precisa saber também, né? Porque às vezes se debruçar muito, né, sobre o assunto e querer saber os detalhes, tal, eu acho que às vezes é até angustiante, né? A gente precisa saber do Isso, que a gente precisa para se instrumentalizar, comunicar. para se proteger e tudo mais. Isso. Mas é fundamental explicar para o paciente na linguagem que ele consegue acompanhar e às vezes para o paciente de demência vão ser muitas vezes essa explicação. Embora eu acho que tem uma questão do que eu tenho visto, não sei se as colegas concordam, eu acho que essa coisa fixou de alguma forma aí mais forte para os pacientes. Não sei se é repetição exaustiva nas televisões, se é o assunto em casa que tem sido muito esse, mas assim, mesmo Que as paciente com... emoções que permeiam tudo Pois isso, né? Que é, ajuda na toda essa questão do fixação. medo, É. mas tem ficado, não os detalhes, mas enfim, tem o O vírus, contexto. né? O vírus, o contexto, mas tem que explicar, né? Eu acho que teve um familiar de uma paciente que estava contando, né? Ele precisou levá-la numa consulta e aí tinha que pôr máscara e passar o álcool e tal. E aí, repetidas vezes, ele teve que retomar com ela o porquê que eles estavam de máscara. Ela já estava mais ou menos por dentro do coronavírus, foi uma coisa que fixou, mas a tal do uso da máscara não estava. Mas daí quando se falava do coronavírus, isso já ficava mais possível aí de ser retomado e tal. Acho que isso é fundamental, né? Interessante, né? Aí vê, o que eu queria que tu falasse, e aí foi isso que eu comecei dizendo, eu sei que a gente falar de questões de ordem prática, Ah, elas são muito, é difícil, não existe receita de bolo, a gente tem que não. cansar de dizer isso, que não existe receita de bolo, mas as pessoas, elas buscam muito as experiências, e aí usado isso com consciência, né, buscar as experiências para tentar a adaptação para cada caso, né? É. E aí a gente está falando muito aqui da importância do cuidador, do processo de educação, enfim, de todas essas questões. Que tipo de estratégia você, Patrícia, tem utilizado na educação desses cuidadores? Daí Tá. alguns exemplos. Bom, eu acho que primeiro tem esse ponto, assim, né? Isso muitas vezes já vinha numa construção. A gente reorganizou. E aí tem sido, acho que fundamental ajudar a organizar a rotina dos pacientes e principalmente dos cuidadores, né? De poder orientar esses cuidadores, né, a conseguir manter aí minimamente uma certa organização da rotina para esses pacientes ficarem melhor e para eles conseguirem ter esses horários de respiro, né? As orientações para os cuidadores, assim, como que a gente lida com o isolamento, das outras pessoas da família, como que faz? Tem surgido eventualmente um medo, né, de um filho que não está na mesma casa, então, mas você não está me deixando de visitar, eu vou ser esquecido pela minha mãe, agora ela não vai lembrar de mim? Então, como a gente faz, né? Estou lembrando dessa situação, até um Sim, caso sim. específico, e que aí a gente organizou esse filho até para ajudar a irmã, que enfim tem umas demandas específicas, ele tem ficado então um tempo no vídeo agora com a mãe, e aí a pergunta dele, mas o que eu fico falando, né? Como que a gente fica um tempão no vídeo? O que eu posso fazer? E a gente Isso. montou uma série de estratégias e, enfim, organizando uma porção de coisas. Até falar do vídeo é legal também, é uma coisa de ordem prática, assim.
Eu acho que os terapeutas às vezes subestimam os nossos pacientes, que eles não vão conseguir lidar com o vídeo, que vão ter medo do vídeo, né, do teleatendimento e que não vai ser confortável. Eu não tenho ouvido Não tem nunca tido essa uma experiência, né? recusa, né? A gente tem até uma dificuldade, eventualmente tem acontecido, isso é uma coisa de ordem prática que é fundamental, o terapeuta conhecer quais os equipamentos e possibilidades que o paciente tem, né? Primeiro conhecer as suas, né? Isso, é a história do E perfil cuidar tecnológico de cada um, de né? cada um, né? Eu mesmo tenho muitas limitações, tive que correr atrás aí para poder melhorar num monte de coisa. Mas tem o paciente, né? Então, assim, ele tem como receber esse teleatendimento? A gente tem algumas. Acho que as recusas dessa assistência passa mais nessas situações, quando não tem como isso ser inserido, ou porque não tem equipamento, ou porque não tem internet, né? Que tem sido raro, né? E aí pensando já maior, acho que por muito tempo se segurou essa possibilidade, subestimando aí essa possibilidade. Obviamente, os pacientes que já vinham sendo trabalhados, a questão da inclusão digital, né? Onde o terapeuta Isso, já fazia isso. um treino em relação a isso, isso tornou tudo mais possível, né? O terapeuta já conhece as possibilidades do paciente, né? Já pode elaborar mais rapidamente uma forma de adaptar e ajustar, né? Em termos de capacidade cognitiva e demandas da tarefa. E isso torna tudo mais fácil, né? Mas o Ó, cuidador ajuda nisso também, né? ó, fala aí da experiência com duas telas, que a gente estava conversando no off para o atendimento pela demência. É. Isso tem sido muito rico também. Eu tenho Isso é de ordem usado prática, viu, minha gente? Ó, presta é, atenção. Bem de ordem prática. muitas vezes com pacientes com demência, duas telas. Então eu converso no celular e uso minha tela de computador com que tem um material de estimulação cognitiva ou que tem algum material que está relacionado com alguma atividade que eu estou introduzindo na rotina dele. Enfim, que tem coisas que eu preciso mostrar para ele e aí eu coloco na tela do meu computador e vou mostrando com o celular, coloco aqui o celular e vou subindo. Isso tem sido muito bom, assim, É tipo, é o com seu os celular pacientes. Isso, mostrando o seu computador. isso, Pronto, é para exatamente. deixar bem Né? claro. Essa é uma adaptação que eu É fiz. uma Não adaptação, certo? sei se quando as nossas colegas americanas falam das duas telas, se é Hum, exatamente isso que elas estão falando, mas eu tenho usado mas assim dessa forma, e tem né? funcionado. Também pensar nas possibilidades assíncronas, né? Então, quando você manda, às vezes, um vídeo, quando você manda, às vezes, um material para o paciente, né? Que é no momento que você não está online, mas que aquilo faz parte da sua intervenção, faz parte da terapia, também é uma forma que você pode entregar alguma coisa, às vezes, depois de até mostrar alguma coisa. Estou lembrando aqui uma paciente que ela estava, enfim, precisando resolver uma situação de um artesanato que ela estava fazendo e eu mostrei para ela, e a gente viu junto e depois eu mandei as fotos, né, o passo a passo e tal. Muitas vezes, e aí o cuidador tem ajudado muito nisso, é importante o terapeuta mandar antes uma lista de coisas que ele vai usar, né? Isso. Saber se essas coisas, essas possibilidades tem na casa, se não vai ser um peso, o cuidador vai ficar enlouquecido querendo ir atrás daquilo também, então toma cuidado com isso. Saber se tem uma impressora na casa, porque aí às vezes você pode trabalhar com material de papel, né? E veja, isso é análise da atividade, Patrícia. Isso, Isso é exatamente. É análise saber da os atividade. equipamentos, as demandas, né?
as habilidades, as questões ambientais, é fazer a análise da atividade todo o tempo. E acho que muito interessante, para mim que sou mais velha especialmente, às vezes a gente vai no automático, né? Você está fazendo e não está pensando, tá? Você tem essa prática. Essa mudança trouxe para a gente uma volta de algumas reflexões, de poder pensar tudo isso, não só porque a gente pensa muito para o paciente, mas do nosso papel, da forma de entregar, o eu ser terapeuta, já está no automático. Quanto mais tempo de formado você tem, pior você tá, né? Nesse sentido. E aí você para e pensa, né? Então, como que eu estou fazendo? Né? Como que eu estou... Porque eu tenho que construir uma nova forma de manejar as situações da terapia ocupacional, né? Então, como que eu faço com isso? O que é mais confortável para mim de recurso? O que não, né? Tô lembrando de uma supervisão que eu dei, que ela falava, mas o paciente praticamente está dentro da minha casa, né? Tá, então ele tá. Se isso traz um desconforto tamanho, né? Acho que é importante eleger um canto da casa que você se sinta menos desconfortável de estar sendo invadida, né? Pensar que o terapeuta tem que ter à mão, acho que isso dentro das coisas práticas, tudo que ele vai usar para o atendimento no presencial. Às vezes você está numa sala de atendimento, fala, poxa, acho que aqui eu queria pegar não sei o quê. Você levanta, vai no armário, pega, volta, isso cabe. No vídeo e com pacientes com demência é mais difícil ainda, não dá para o terapeuta assumir, levantar, buscar alguma coisa, né? Por mais que ele avise, é uma situação mais difícil de manejar, né? Então, o ideal é você ter aí um arsenal de coisas que você vai usar e que você consiga, mesmo algumas que não estavam previstas, mas para você poder usar aí caso seja necessário, né? Tem que ter o plano A, B, C, D e E. Isso, e vai longe aí. E vai longe. E vai longe. Então, a organização é pura análise de atividade. Acho que pura análise de atividade. Eu vi a live da Fabrícia e eu concordo muito com ela. Não fosse todas as tristezas, né, que a gente está vivendo e que envolvem essa situação, mas em termos da TO, a gente está vivendo uma riqueza, a gente tem todo mundo vivendo adaptação de rotina, todo mundo tendo que se adaptar com as atividades. E aí você vai olhando aqui, ali, né, o quanto de TO tem em alguns serviços contribuído para ajudar os colegas de outras áreas conseguir entregar teleatendimento. Isso é uma coisa que eu tenho achado muito bacana, né? Porque a gente faz isso, né? É o que a gente faz. E aí a gente está de olho. Então tem sido muito rico, acho que nesse sentido. Não sei, eu fui longe, não sei se eu respondi o que você perguntou. Isso é de uma riqueza, Patrícia, imensa. É imenso. Eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade, inclusive, de alcançar. É porque um momento é difícil. Fabrícia falou, enfim, Ana Luísa disse isso bem aqui também. O momento é difícil, mas o momento é muito rico para a terapia ocupacional. É extremamente rico para a terapia ocupacional. E, na realidade, a gente estava falando de questões de ordem prática para estar no processo de educação do cuidador. Do cuidador. Né? Fala. Não, mas aí é isso, né? Que ferramentas você tem usado nesse processo? Vê, uma coisa que tem surgido muito aqui, que eu acho que tem até relação com esse processo de educação do cuidador também,
as pessoas perguntaram, eu abro espaço para as pessoas anterior, né, às lives, para as pessoas fazerem algumas perguntas, e muitas perguntas elas estavam dentro do mesmo contexto, que é o seguinte, a preocupação das pessoas de conseguir manter um paciente que já tem uma dificuldade cognitiva importante diante de uma tela, onde a gente tem aí uma limitação de interação. Que entra até nisso que você falou, não vai dar para eu me levantar e buscar ali no armário, seja lá o que for. Que né? perde o timing do paciente, né? Que perde, exatamente, que perde o timing do paciente. Mas, e aí? Esse processo de educação. Então, Ferramentas práticas. termos práticos, né? Quanto mais dificuldade o paciente tem, mais eu vou precisar do cuidador, até me ajudando no atendimento, né? Então, o cuidador vai estar que tá por perto, né? Ele vai ter pacientes com maior dificuldade, ele vai ter que ligar equipamento, né? Ele vai ter que estar toda a sessão junto ou perto de mim. Tem que ser conversado que algumas coisas, às vezes, que vão ser conversadas são com o cuidador, não são com o paciente, né? O cuidador precisa me dar a devolutiva do que ele está percebendo de resposta do paciente, especialmente nesses tempos, porque por mais que esse paciente já vinha comigo, né, quando está presencialmente, agora a gente está num contexto completamente diferente. Então, como que esse paciente está respondendo a tudo isso, né? Então, O cuidador sessões dedicadas exclusivamente ao cuidador, cuidador. para a educação dele, porque eu acho que as pessoas têm muito essa dúvida, que é tipo, eu uso um material escrito, eu mando para ele um material escrito, eu faço uma sessão específica para ele que é só de conversa, eu aplico sei lá, entendesse? Como praticamente. Então, é óbvio que você tem um monte de jeito de entregar De abordar isso e de abordar isso, de fazer. Estou contando aqui a minha experiência, a forma que eu conduzo essas situações e que já mais ou menos conduzia antes, né? Assim, eu acho que é o que a gente falou antes. Com os pacientes com demência, a gente precisa fazer intervenção junto ao cuidador, né? Muitas das coisas vão depender muito do cuidador, em vários níveis. Obviamente, quanto pior o paciente está, mais vai precisar, né? E eu preciso que o cuidador também fique bem. Então, eventualmente, vão ter sessões. Eu estou lembrando de um caso específico, talvez ajude a ilustrar. Então, era uma paciente que ela tinha acabado de morar com essa filha. Acho que ela foi no final de janeiro, começo de fevereiro, e logo depois já veio a pandemia, né? É uma paciente que tem bastante sintoma neuropsiquiátrico, né? E ela tinha começado os tratamentos recentemente também, né? Apesar de já estar num quadro aí mais moderado, ela tinha um diagnóstico relativamente recente. E aí, eu lembro que, enfim, umas primeiras sessões depois do teleatendimento, que até a gente discutiu muito se era possível ou não. Isso é uma coisa importante, né? Como você inicia essa conversa com a família, de passar do presencial para o teleatendimento, né? De fazer o teleatendimento. Mas eu lembro que no primeiro dia ela falou assim, não, hoje a sessão vai ser comigo, né? Por favor. Devia ter o quê? Acho que uma ou 2 semanas de coisa. Porque, assim, os cuidadores também estão para dizer, eles precisam ser instrumentalizados para cuidar. Então, a gente precisa fazer isso para ele. E isso, muitas vezes, vai ser verbal. E, muitas vezes, vai ser uma orientação que vai durar uma sessão, né? E essa é a sua intervenção. Eu acho que essa é uma forma de entregar aí a educação para os cuidadores que precisam. Fora, Ana, que eu acho que é importante também,
Acho que os terapeutas ocupacionais, em vários cenários desses pacientes com quadros demenciais, são os profissionais que estão acompanhando mais longitudinalmente, mais sistematicamente os pacientes, né? Então, o médico vai ver daqui 3 meses, né? E aí o terapeuta, no mínimo, uma vez por semana, está lá junto. Então, várias orientações a respeito das situações da pandemia mesmo, né? A respeito da situação de prevenção. Tudo isso ficou muito com o terapeuta. E aí eu preciso garantir um bem. E complementando. Tinha sumido, Ah, você voltou. foi. Aqui tá chovendo muito, rola isso aqui em casa, Tá. quando chove muito. Eu Se não cair, a sei se eu gente volta, tava minha e gente. Se tal, cair, a enfim, gente volta. desculpa, O gente, importante tem é eles as nossas terem escutado. limitações. Acho Exato. que eu Faz vi, parte. eu também meio parei, voltei. Isso acontece, pode acontecer às vezes nos atendimentos, né? E aí você tem que pensar como contornar. Lembrei agora, já volto no que eu estava falando. Uma paciente que eu liguei, acabou a bateria, né? Enfim, naquele dia não deu para continuar. Liguei no telefone fixo e marcamos um novo horário, né? Isso Isso faz acontece. parte, isso faz Faz parte da parte. atividade, faz parte da atividade. Faz parte. Deixa eu só Faz lembrar parte. uma coisa que eu estou me Ah, coçando aqui para falar, que é o seguinte. fala. É, Ah, você falou muito bem aí do processo do terapeuta estar envolvido, por fazer um acompanhamento frequente, de estar envolvido nessa questão de manejo, do controle da infecção, da prevenção e tal. Ontem eu me peguei pensando, e eu quero muito fazer um vídeo desse para o Reab, que assim, gente, usar máscara é vestir. Usar máscara, pois você é. veste alguma coisa, você tira alguma coisa. Olha, e pau que tá dando por aí, que, enfim, De algumas pessoas já me conseguir disseram, usar. É. são idosos que estão na farmácia para tirar, enfim, estão na farmácia, já não é legal. Estão Já na não farmácia. tá legal, E né? já não tá legal. E aí ele vai pedir o remédio e faz assim. Ou então, quando ele chega em casa, ele pega na parte da frente. Gente, isso é treino. Isso faz Uhum. parte do papel do Eu tava terapeuta ocupacional e lembrando. fica parecendo uma coisa distante. Uhum, uhum. E a gente precisa fazer essa parte. Essa é uma novidade que está introduzida, é fundamental. Eu tenho falado, é uma atividade que ela tem um nível de estresse maior, que está diretamente envolvida com a questão de segurança e o medo nesses tempos agora, e a gente precisa envolver isso, né? Uma outra coisa, às vezes, o tal do lavar a mão para alguns pacientes com demência é muito difícil. Então, usa o álcool gel, a gente tem que ir adaptando, e tudo isso cabe também nas intervenções. Cabe não, é É fundamental nas fundamental, intervenções da exatamente. TO, né? Exatamente. Patrícia, vê só, Fale. só faltam 3 minutos. Só Ai, faltam três Deus. minutos. Eu Ai, falo Deus, e um monte demais. de coisa. Não, você não fala demais, é porque o assunto, ele É pede muito. demais, Faltou né? um O monte de assunto é coisa. muito. Faltou um monte de coisa. E aí, vamos ver se a gente se organiza para fazer a parte 2. Pode ser? Vamos, pode ser, pode ser. Vamos, a gente se organiza Vamos. para fazer a parte 2. Gente, a gente vai tentar, a gente vai se organizar. Eu quero agradecer demais a Patrícia, antes que tudo isso acabe, né? Que o Instagram acabe por nós. E esse vídeo, ele vai estar disponível por 24 horas e depois ele vai para o IGTV do Reab, tá bom? Ó, apareceu 1 e 57 segundos restantes. Fala. Então, eu quero agradecer demais você, Ana, acho que não só por hoje, mas por essa parceria que a gente acabou construindo aí de um jeito Verdade. muito diferente, mas que muito gostoso, das nossas trocas e conversas que têm sido deliciosas. Agradecer os seus seguidores por estarem aqui. Eu não consegui ler tudo, mas estou também à disposição para alguma coisa. Acho que é um desafio, não é fácil, né?
Não é fácil para a gente, não é fácil para os pacientes, mas acho que a gente tem que ter, para os cuidadores, mas a gente tem que ter em mente que essa é uma construção e que a gente também tem que ser um pouco tolerante. A gente às vezes vai errar, Gentil. alguma coisa não vai dar certo, e a gente tem que conversar disso, né? Conversa com a colega, tá muito difícil alguma situação, né? Busca conversar com uma colega TO, como que será que ela está fazendo, como que a gente pode pensar, né? Busca uma supervisão, conversa com os pacientes,